Olá, boa tarde. Veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Seminário discute estratégias de proteção para vítimas do trabalho escravo no Maranhão. Assaltos a agências bancárias no interior do estado repercutem entre os deputados na sessão plenária. Você vai ver ainda, a Secretaria Estadual da Fazenda explica medidas de parcelamento do IPVA e outros impostos atrasados. E mais, projeto Mãos à Obra facilita o acesso de pessoas com deficiência a programações artísticas e culturais. É agora no portal da Assembleia. Representantes de municípios maranhenses com o maior número de registros de trabalho escravo participaram durante 2 dias de um seminário na capital. A ideia foi fortalecer o atendimento às vítimas e suas famílias dentro da política de assistência social. O seminário reuniu em 2 dias profissionais que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e também nos CREAS, dos 40 municípios maranhenses com maior número de pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão. O objetivo é um só: debater e construir juntos estratégias de proteção social às vítimas do trabalho escravo. A sede chama nesse sentido para que os municípios respondam, às demandas das situações de trabalho escravo, tendo como referência inicialmente 40 municípios com maiores índices de situação de trabalho escravo no Maranhão. O seminário acontece na mesma semana em que o governador Flávio Dino sancionou o decreto que institui o Programa Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, elaborado a partir do diagnóstico sobre a situação no Maranhão. De acordo com o Ministério do Trabalho, de 2003 a 2018, do total de pessoas resgatadas no Brasil em condições de trabalho subhumanas, mais de 8 mil eram maranhenses, o que equivale a 22%. Somente aqui no estado, nesses últimos 15 anos, 2.648 pessoas foram retiradas de locais de trabalho em condições análogas à escravidão. Eu acho que é um avanço. O estado do Maranhão ele salta, dá um diferencial em relação a outros estados. Ele demarca um compromisso com uma política pautada nos direitos humanos, respeitando o que diz a Constituição Federal nos seus artigos 1º e 3º. Este oficial de projetos da Organização Internacional do Trabalho, OIT, participa do seminário aqui em São Luís e destaca a iniciativa da criação do programa em um estado onde o índice de trabalho escravo ainda é preocupante. Quando a gente tem isso politicamente institucionalizado, ganha uma outra dimensão. Quando a gente tem isso vindo do governador, sancionado pelo governador, não é só a figura do governador que está envolvida, mas toda a estrutura que está abaixo do governo. E aí a gente consegue usar das estruturas das secretarias, de ferramental que o governo dispõe, para a gente juntos poder trabalhar em prol da erradicação do trabalho escravo. O seminário é uma troca de conhecimentos e experiências. As estratégias construídas durante o encontro buscam melhorar o atendimento às vítimas e familiares, além de articular políticas públicas para o enfrentamento à violação dos direitos humanos. E esse momento de capacitação nos motiva a semear uma semente aos outros, ser uma agência de multiplicação de consciência, sensibilização no fazer do combate ao trabalho escravo. Os assaltos a agências bancárias no interior do estado e a discussão sobre a vinda do presidente do Instituto de Previdência do Estado à Assembleia para prestar esclarecimentos repercutiram entre os deputados na sessão plenária de hoje. O repórter Joelson Braga tem os detalhes. Boa tarde. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Na sessão plenária desta quarta-feira, o primeiro parlamentar a usar a tribuna foi o deputado Júnior Verde. Ele tratou sobre a questão da violência no interior do estado, citou casos de assaltos a agências bancárias que acabam por deixar a população de alguns municípios sem estabelecimentos bancários. Citou o caso da cidade de Paraibano. Logo em seguida, o deputado Eduardo Braide apresentou um requerimento convidando o presidente do IPREV, o Instituto de Previdência do Estado, a vir à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos sobre saques do FEPA, o Fundo Estadual de Pensionistas. Depois do deputado Eduardo Braide
usar a tribuna, foi a vez do deputado Wellington do Curso também tratar sobre esse mesmo tema, defendendo o requerimento do deputado Eduardo Braide. Logo em seguida, o deputado Rogério Cafeteira, que é o líder do governo aqui no parlamento, rebateu as críticas e disse que não há irregularidade nenhuma nos saques feitos no FEPA. E aí, depois disso, se travou uma discussão. Inclusive, o deputado Max Barros chegou a tratar também sobre esse assunto, defendendo a vinda do presidente do IPREV à Assembleia Legislativa. Este, portanto, foi o resumo da sessão plenária na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Lembrando que você pode acompanhar os trabalhos dos parlamentares, além da TV Assembleia, por meio da Rádio Senado no prefixo 96.9 e também por meio das nossas redes sociais. Joelson Braga, do plenário deputado Najib Aikel, para o portal da Assembleia. Ainda sobre a sessão plenária de hoje, o requerimento sobre a vinda do presidente do IPREV, Instituto de Previdência do Estado, à Assembleia, não foi aprovado pelos deputados. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia se reuniram ontem para apreciar 7 projetos de lei em tramitação na Casa. O projeto que altera o Conselho Estadual de Saúde, por exemplo, foi transferido para a próxima reunião. A reunião foi bastante movimentada e na pauta 7 projetos de lei em apreciação. Um deles, de autoria do deputado Eduardo Braide, estabelece diretrizes para a implantação do Programa de Intervenção Assistida por Animais. O parlamentar detalhou alguns pontos do PL. É uma forma que, na verdade, é um tipo de programa que já acontece em vários estados do nosso país. É uma forma de você dar a utilidade que nossos animais merecem e qualquer pessoa que possa. Nós temos hoje a situação de cães que vão até os hospitais melhorando a questão da autoestima, da imunidade daquele paciente que está fazendo o tratamento, geralmente crianças. Nós temos diversas situações de que animais contribuem para a melhora no tratamento de saúde. Nós queremos implantar isso aqui no Maranhão, mas implantar de maneira correta, séria e de que a gente possa também ter a certeza que esses animais serão bem cuidados ao serem inseridos nesse programa de intervenção assistida. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça falou sobre as deliberações da reunião e ainda sobre os projetos que tramitam na CCJ. Observou que o ano legislativo foi de muito trabalho na comissão. A gente, dentre vários projetos, alguns vetos do governador, a gente teve mais uma vez em pauta o projeto que trata sobre a formação do Conselho de Saúde. Novamente, eu tomei a decisão em tirar de pauta, acolhi uma emenda apresentada pelo deputado Eduardo Braide. Vamos publicar a emenda e na próxima reunião da terça-feira que vem a gente deve votar e finalizar esse projeto. Eu tenho certeza que o nosso trabalho foi muito bem feito e vamos ainda aguardar essas últimas semanas que tem do ano antes do recesso para tentar aprovar o máximo possível que chegar aqui na comissão e entregar para o próximo presidente com a pauta vazia, né? A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania volta a se reunir na próxima terça-feira, dia 4. Veja no próximo bloco, Secretaria Estadual da Fazenda explica medidas de parcelamento do IPVA e outros impostos atrasados. E ainda, projeto Mãos à Obra facilita o acesso de pessoas com deficiência e projetos artísticos e culturais do Estado. O portal volta já. O governo do estado anunciou uma série de medidas que autorizam o parcelamento de impostos atrasados ou juros e multas em aberto, a exemplo do IPVA. Sobre o decreto, o repórter Ismael Gama tem as informações. O decreto que permite o parcelamento dos 2 impostos vai entrar em vigor essa semana. Estou aqui com o secretário estadual da Fazenda, Marcelo Ribeiro. Secretário, como é que vai ser esse parcelamento em relação ao IPVA? Bom, em relação ao IPVA, o contribuinte tem anistia de multas e juros integral, ou seja, 100% de redução de juros e multa, caso faça opção pelo pagamento à vista. Também há a oportunidade ao contribuinte fazer o parcelamento desse PVA. Em regra, você parcela em apenas 3 vezes. Essa medida provisória, essa oportunidade que o governo está dando ao contribuinte de regularizar suas dívidas, permite que ele faça parcelamento em até 12 vezes e ainda com a redução de juros e multa da ordem de 60%. Então, é uma oportunidade que o contribuinte maranhense, que o cidadão maranhense não pode perder.
Em relação ao imposto sobre a transmissão causa-mortes, como é que vai funcionar? Bom, em relação ao ITCD, as regras são muito semelhantes. 100% de anistia para multas e juros no caso do pagamento integral, mais ainda a oportunidade de parcelamento. No caso do ITCD, essa oportunidade é um pouquinho mais alargada. Você tem a possibilidade de fazer o pagamento, o parcelamento em até 24 vezes, com redução de multa e juros de 60%. Secretário, obrigado pelas informações. Ismael Gama para a TV Assembleia. Começa hoje e vai até sexta-feira o Congresso sobre os 30 anos da Constituição Federal, seus desafios e perspectivas. Durante 3 dias, o evento vai reunir autoridades de todo o país no auditório Fernando Falcão, aqui da Assembleia. Organizado pelo Legislativo Maranhense, em parceria com a Escola Superior de Magistratura do Estado, a abertura do evento será transmitida ao vivo pela TV Assembleia. A palestra de hoje será do ministro Nelson Jobim, a partir das 7 da noite. O Sebrae Maranhão está organizando um seminário que vai discutir as tendências para o setor de bebidas e alimentos no estado. A ideia é ajudar as empresas do ramo a se destacarem no mercado. As oficinas também são abertas a todo tipo de público. A repórter Ticiane Chuvas tem os detalhes do evento que começa amanhã. O Sebrae Maranhão realiza a partir de amanhã o primeiro seminário Sabor de Negócios. Serão 2 dias de evento voltado para o segmento da alimentação e de bebidas. E quem conversa com a gente agora sobre essa programação é a Rosana Muniz, que é analista do Sebrae. O que está previsto aí para esses 2 dias, Rosana? Então, nós teremos uma programação focada no setor de alimentos e bebidas, onde nós trabalharemos temas e assuntos voltados para esses segmentos. Então, aquele empreendedor, empresário e potencial empresário que tem interesse em focar nesses segmentos, em trabalhar, em atuar com essas propostas, nós teremos uma programação vasta, né, nesses 2 dias. Vai ser realizado aqui mesmo no Multicenter Sebrae. Quais são os horários e a participação é gratuita? Então, nós teremos uma programação gratuita, uma programação paga, tá? O evento vai acontecer no Centro de Convenções a partir de amanhã, a partir das 15 horas e segue até as 21 horas, tá? Com essa programação paga e gratuita. Qual é a expectativa depois que terminar essa programação? A expectativa é que a gente consiga atender um número maior de empresas e de empreendedores que tenham esse entendimento de que o setor de alimentos e bebidas é um bom negócio, né? É um setor que abrange a economia, faz parte, é o 5º maior segmento que gera renda para a economia, tá? Então a gente acredita que dessa forma a gente também vai contribuir com esses empreendedores. Perfeito. Obrigada, Rosana. Ticiane Chuvas para a TV Assembleia. O projeto Mãos à Obra, que faz parte do Programa de Artes Visuais do SESC, tem o objetivo de possibilitar aos deficientes visuais o contato com a arte, facilitando a inclusão de todos ao universo artístico maranhense. Entre as atividades oferecidas está a produção de projetos dentro do formato exigido pela legislação, estimulando a participação do público no cenário cultural do Estado. A ideia do projeto Mãos à Obra é facilitar o acesso às programações culturais de pessoas com qualquer tipo de deficiência no cenário cultural do Estado. O Serviço Social do Comércio já conta com projetos de inclusão há mais de 2 décadas. São realizadas uma série de ações formativas sobre a temática da acessibilidade cultural, e aí versa por diversos temas, desde a audiodescrição, libras, projetos culturais acessíveis e diversas outras temáticas que abordam discutir a questão da acessibilidade dentro das artes. A oficina discutiu produções de projetos artísticos e culturais em formato acessível com a especialista em acessibilidade, Alessandra Pajama. Compreender que a acessibilidade vai para além das rampas e banheiros. Como que eu posso incluir não só o público formado por pessoas com deficiência, mas o próprio artista com deficiência, né, nesse meu fazer cultural. Então, a ideia é exatamente essa, é a gente conseguir elaborar projetos não para a pessoa com deficiência, mas com a pessoa com deficiência, respeitando o lema que é o nada sobre nós sem nós. A oficina reuniu 14 participantes e quem marcou presença disse que vai aliar o que foi aprendido no curso com a vida profissional. Uma oficina como essa me ajuda a preparar toda atividade que eu for fazer. Uma exposição com os alunos, uma apresentação teatral, um vídeo, um curta-metragem, uma oficina, me prepara diretamente
a preparar todas essas atividades para os alunos com algum tipo de deficiência. A arquiteta Ana Carla Almeida diz que o encontro estimulou a possibilidade de criação dentro da profissão, com um olhar voltado para pessoas com algum tipo de deficiência. E a acessibilidade, não só no campo da arquitetura, mas também no campo da comunicação e das artes visuais, é imprescindível para que todos possam ter acesso a esse tipo de produção cultural, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil. Essas ações multiplicam, né? Trazem outras instituições, trazem também outros profissionais interessados em ampliar a discussão dentro da ação cultural, pensando a questão da acessibilidade. A gente só tem a agregar mais e mais valores e principalmente a respeito ao direito de todo e qualquer ser humano, principalmente o direito à cultura. O Portal da Assembleia de hoje fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você e até amanhã.